Este vídeo tem como objetivo fazer uma breve apresentação acerca do Sermão da Montanha. Foi no Sermão da Montanha que Jesus nos apresenta as bem-aventuranças. Então, o objetivo deste vídeo é mesmo esse, dar a conhecer as bem-aventuranças e fazer um breve resumo acerca de cada uma delas. O Sermão da Montanha nós podemos encontrar no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. São Mateus conta-nos que Jesus andava com os discípulos e é seguido por uma multidão. Então ele sobe ao monte para ser melhor visto e ouvido. Ele ensinou fez como que uma catequese para quem o estava a seguir, e nessa catequese ele ensinou 8 regras para todos sermos felizes. Nesta subida ao monte feita por Jesus, nós podemos encontrar alguma comparação com Moisés, porque Moisés também subiu ao monte, e é no monte que Deus lhe entrega as tábuas com os 10 mandamentos. Ora, nós temos os mandamentos da lei de Deus que chegam por Moisés vindos do monte, não é? Então aqui no Novo Testamento, Jesus sobe ao monte e traz-nos 8 regras, não vamos chamar mandamentos, mas sim regras para um caminho de felicidade. Então são essas regras que nós vamos ver melhor neste vídeo. Gandhi, na sua incansável busca pela sabedoria, resolveu ler todos os livros de religião, os livros religiosos. Então decidiu ler a Bíblia, o livro da religião dos católicos. E depois de ler a Bíblia, quando chegou à parte do Sermão da Montanha, Gandhi pensou: é isto, não é preciso mais nada no mundo a não ser isto, e eu quero me tornar católico, porque isto é a verdadeira felicidade. Quem vive estas indicações que Jesus deu vive feliz. Então Gandhi decide tornar-se católico. Infelizmente, devido a alguns maus exemplos que depois ele viu numa porta da igreja por alguém que se intitulava cristã, ele decidiu deixar, não, porque percebeu que nem todos os cristãos viviam o que vinha nas bem-aventuranças. Mas temos aqui 2 frases que podemos ver dele, que resumem mesmo esse sentimento, essa grandeza que ele encontrou, essa riqueza que ele encontrou no Sermão da Montanha. Então Gandhi diz-nos: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. E depois ele ainda diz, na Inglaterra, diante de teólogos da Europa, ele diz-nos: amem o Cristo que vocês seguem, odeiem o cristianismo que vocês praticam. Portanto, esta frase já foi após ele ter conhecido a realidade daqueles que praticam o cristianismo. Ele ficou triste por ver que os cristãos têm algo tão rico e que não seguem. Fiquemos com as indicações de Gandhi. Se nós formos procurar no dicionário o que quer dizer bem-aventurança, a bem-aventurança é a felicidade eterna. Também podemos encontrar algumas traduções que, em vez de dizerem bem-aventurados, dizem felizes. Portanto, o bem-aventurado é uma pessoa feliz, é uma pessoa que sabe o que quer com a sua vida, que está consciente de que alcançou aquilo que quer e que vive feliz. Portanto, no dicionário ainda temos outra definição dada a bem-aventurança, pronto, uma indicação já no dicionário que diz cada um dos 8 preceitos ou 8 regras ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha. Então passemos à leitura do Sermão da Montanha. Portanto, vamos ler, depois de verem este vídeo, aconselho a lerem de novo o Evangelho, segundo São Mateus, do capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Então, o Evangelho este capítulo começa assim:
E Jesus, vendo a multidão, subiu no monte, e sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Portanto, como eu já disse, Jesus subiu ao monte, vendo aquela multidão que queria estar com ele, que o queria ouvir, que o queria ver, ele sobe ao monte para que se tornasse visível. Mas depois ele não fica de pé, ele senta-se. Ele senta-se numa atitude de professor, de quem vai ensinar, de quem vai explicar com autoridade, mas uma autoridade de quem quer fazer crescer, de uma autoridade de um ensino de amor. Ele senta-se, ele está ali ao dispor, tranquilo, para ensinar. E abrindo a sua boca, os ensinava numa atitude de mestre, um mestre que sabe mais do que os discípulos que o seguiam, de qualquer uma daquelas pessoas da multidão. E então vai ensinando as bem-aventuranças. São Mateus apresenta-nos as bem-aventuranças todas seguidas, não tem uma explicação sobre cada uma. São Mateus não diz que Jesus faz essa explicação. Depois há outras explicações a seguir que seria bom também lermos continuando a ler o capítulo 5 de São Mateus. Então nós agora vamos ver cada uma destas bem-aventuranças com uma pequena indicação, com um pequeno resumo, mas poderão procurar muito mais, porque cada uma das bem-aventuranças quer dizer muito mais daquilo que eu vou dizer. Simplesmente vou fazer um resumo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas das vezes, quando nós, tantas vezes, quase todos os dias, somos empurrados, ouvimos ou sentimos ou até queremos fazer, sermos importantes, sermos mais importantes do que fazer algo para chamar a atenção sobre nós, para dizermos que somos mais importantes. Jesus vem nos dizer exatamente o contrário. Nós não precisamos ser pessoas importantes, muito ricas. Não, nós precisamos é de viver com humildade, pobres em espírito, sem grande soberba, sem grande engrandecimentos e sem grandes vaidades. Jesus não quer que ninguém a competir sobre quem é que é mais importante do que o outro. Jesus precisa de nós e aceita-nos como nós somos, da nossa pequenez. O Papa Francisco diz-nos, podemos aplicar aqui nesta bem-aventurança, o Papa Francisco diz-nos que devemos utilizar sempre as 3 palavras mágicas: o obrigada, o com licença, o desculpa. Quantas vezes nós pensamos que se pedimos desculpa nos estamos a pôr mais pobres, mais pequenos, só porque pedimos desculpas, mas para Deus esse pedido de desculpa faz de nós grandes e poderosos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Ser manso é ser meigo, dócil, gentil, sem violência. E essa terra que Deus promete a quem é meigo e dócil é o céu, é a terra prometida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui o chorar podemos interpretar de 2 formas. O chorar por alguém que sofre, por alguém que morreu, por alguém que nos era muito querido e que tem uma doença, ou que morreu, ou por nós próprios, porque aconteceu-nos uma fatalidade, estamos tristes, mas também pode ser o chorar porque pecamos e estamos arrependidos. Estas 2 formas de choro, um choro por aqueles que sofrem, ou um choro porque sabemos que pecamos e que estamos arrependidos, são choros de amor. Nós choramos porque vivemos no amor, certo? Então, quando o choro é este choro de amor, quando o choro é de verdadeiro arrependimento, Deus, que é Pai, não fará outra coisa senão consolar
se não nos consolar a nós que somos seus filhos? E nós só temos que sentir, nesses momentos em que estamos mais em baixo e que choramos, só temos que sentir o abraço de Deus, o abraço que Deus nos dá para nos consolar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esta fome e sede de justiça não é uma justiça com vingança. Não é uma justiça de vingança, porque aquele está a fazer mal, vou-me vingar e vou fazer assim, Não, não é assim que nós devemos agir. Nós temos que agir com amor, com ternura e com verdadeira justiça, fazendo o que é a verdade e o que é justo. Porque se vimos que alguém está a proceder mal com o outro, nós ficamos tristes. Deus consola-nos nessa tristeza, já sabemos disso. Então não vamos fazer guerras, não vamos armar mais violência, não. Vamos falar calmamente, vamos chegar a uma verdade sobre aquilo que é justo, sobre aquilo que deve acontecer, com paciência, sempre com muita paciência. E então, ao ver que nós estamos a agir assim, ao ouvir a nossa explicação, o outro também fará as coisas do modo correto. E então aí nós vamos nos sentir alimentados, saciados por Deus, alimentados na nossa fome e na nossa sede de justiça. Bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque alcançarão a misericórdia. Às vezes nós não somos tão bons quanto deveríamos ser. Poderíamos ser muito melhor filhos, muito melhores pais, muitos melhores colegas de trabalho, colegas de escola. Poderíamos ser melhores em tudo. E se nós soubermos perdoar, se nós vivermos no verdadeiro amor, nós vamos saber alcançar a misericórdia. Porque sempre que nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, mesmo que pareça muito difícil, nós temos que perdoar. Porque se queremos ser nós perdoados, temos que perdoar ao outro. Então, se nós não somos capazes de perdoar, só temos que fazer uma coisa: pedir ajuda a Deus, abrir o coração a Deus e dizer: Deus, ajuda-me a perdoar tal pessoa. Eu quero perdoar, porque eu sei que quero viver na tua misericórdia. Eu também quero alcançar a tua misericórdia. Eu só posso alcançar a misericórdia se eu também usar de misericórdia com o meu irmão. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Um coração puro é aquele coração daquela pessoa que coloca Deus em tudo. O que vai fazer, em tudo o que vê, em tudo o que o rodeia, e que leva uma vida sempre muito simples, uma vida sempre ao lado de Jesus. Aquele coração está puro, aquele coração não tem maldade. Em tudo ele vê Deus, em tudo ele vê Jesus. É tão fácil assim ter um coração puro. Temos que batalhar muito para alcançar este coração, é certo. É muito difícil, mas se nós tivermos este coração puro, se nós levarmos esta vida sempre com Jesus, nós de certeza vemos a Deus. Porque se nós estivermos diluídos no amor de Deus, se nós estivermos dentro do amor, nós estamos com Deus, nós conseguimos ver Deus, nós sentimos Deus. Ninguém nasce assim, nós temos que aprender a saber o que é mau no nosso coração e a pôr de parte, tirar esse mal. E só assim vemos Deus em cada momento da nossa vida. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Às vezes nós pensamos que viver em paz, aqueles que são católicos, são cristãos, viver em paz é levar uma vida assim muito calma, sem problemas, sem nada de confusões, viver uma paz, mas essa paz é uma calmaria. Não é esta paz que Jesus nos diz nestas bem-aventuranças. A paz que Jesus nos diz é
é um pouco diferente. A paz de Cristo é ir em direção a Ele e saber que estamos a caminhar para Jesus. Porque às vezes na nossa vida há confusões, é inevitável haver confusões. Agora, nós conseguimos alcançar essa paz quando sabemos ultrapassar essa confusão, quando sabemos ultrapassar esse problema, quando sabemos colocar nas mãos de Deus esse sofrimento que nós temos. Assim nós conseguimos estar em paz. E assim nós somos chamados filhos de Deus porque aprendemos a estar sempre perto do Pai, porque nós colocamos em Deus aquilo que nos perturba. E a gente assim cresce e aprende. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por vezes, parece que temos vergonha de dizer eu ando na catequese, porque há colegas que na escola gozam porque andam na catequese. Mas eu ando na catequese por amor de Deus. Então Deus diz-nos, se tu sofres por amor a mim, porque me tens amor, então o reino dos céus é teu. As colegas no trabalho também podem dizer, olha lá vem ela, anda sempre na igreja. Não importa, não importa. Ah, mas ela às vezes faz assim, não deveria ter feito aquilo se ela diz que é de Deus. Sim, mas eu ando com justiça e sinto o amor de Deus comigo porque eu amo a Deus. Então, eu só posso acreditar que um dia estarei no reino dos céus. No início dos primeiros cristãos, nós temos aqui uma imagem, um leão a atacar umas pessoas numa arena. No início, quando depois Jesus morreu, os cristãos, os primeiros cristãos eram perseguidos e eram levados para uma arena e eram atirados aos leões. O Império Romano não queria que houvesse Cristo, que acreditassem em Cristo, que acreditassem em Deus. E então eles eram perseguidos, presos e torturados e mortos. Mas mesmo assim eles não desistiam na sua fé, porque eles estavam confiantes que Deus estava sempre com eles. Então, estas são as 8 regras que Jesus nos dá nas bem-aventuranças. O que eu disse foi só um breve resumo, não dispensa a leitura da Bíblia, uma oração de cada um acerca de cada bem-aventurança, procurar qual é a bem-aventurança que é mais difícil, qual é a bem-aventurança que é mais fácil, qual é que eu quero alcançar, o que é que eu tenho de alterar em mim para viver melhor esta bem-aventurança. E nós estamos neste tempo da Quaresma, que é propício, é um tempo de conversão, um tempo de mudança. Então analisemos em nós qual é a bem-aventurança que eu preciso, que eu tenho mais dificuldade em alcançar e o que eu devo batalhar para poder alcançá-la. Porque Jesus apresentou-nos as bem-aventuranças e as bem-aventuranças são regras para sermos felizes. Deus só nos quer ver felizes.